Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Hoje vamos ver a mensagem do Espírito José, Espírito Protetor, recebida em Bordeaux, 1863. Essa mensagem está na última parte do capítulo, que tem o subtítulo de Instruções dos Espíritos. E essa mensagem, assim como as seguintes, até o final do capítulo, as próximas mensagens, a partir desta, vão seguir o tema indulgência, a indulgência. E vamos ver então aqui no item, o nosso primeiro item de hoje é o 16. Vejamos. O que nos diz o Espírito José? José, repetindo, o Espírito Protetor. Ele diz: espíritas. Então essa mensagem é para os espíritas, específica para os espíritas. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência. Esse sentimento tão doce é porque indulgência, esse indulgência vem de doce. Então, daí ele ter falado dessa doçura, não é? Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou seja, dos outros, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que não sejam conhecidos senão da sua própria indulgência, não é? Exatamente. Senão da sua própria indulgência. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com todo um jeito pérfido. Vamos imaginar aqui, alguém pego a roubar. É pego a roubar. O que falaria a indulgência? Tenhamos cautela com as ideias que possamos ter desse ato, vamos investigar mais a profundo o que pode estar acontecendo na vida dessa pessoa, não é? Como se daria essa outra forma, o jeito com ar de atenuar a falta e que faz ressaltar de um jeito pérfido? Então vamos lá, de novo. Houve um roubo. E aí alguém diz assim: coitado, mas é um pobre coitado, perdido no vício. Bom, coitado parece que vai atenuar, né? Pobre coitado, ou um pobre diabo, pior, um pobre diabo perdido no vício. Parece que está atenuando, mas está atenuando? Está atenuando? Porque quando eu anotei pobre diabo, porque achei bem pontudo, né? Um pobre diabo perdido no vício. Está atenuando? Começa com coitado, mas não está atenuando, né?
Parece que faz ressaltar o problema. Então, vamos voltar aqui. A indulgência não vê os defeitos do outro. Não é que a gente ignore ou se finja de cego. Se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Aí já é, né, algo que mais plausível para o nosso nível, né? Para o nosso nível. Ao contrário, oculta-os para que não sejam conhecidos senão da nossa própria indulgência, que não quer destacar o erro do outro. E se a malevolência os descobre, os erros, né, do outro, tem sempre uma desculpa para os abrandar. E é interessante, não é? A malevolência descobre os erros, mas a indulgência em a malevolência descobrindo os erros, e obviamente como é malevolência vai querer divulgar, a indulgência vem querendo o quê? Abrandar com uma desculpa, uma escusa plausível. E foi aquilo que... E não daquelas que, se for indulgência, não vai sair da boca da pessoa indulgente, mas como é apenas aparência de indulgente, na verdade está saindo de uma boca malevolente, maledicente, que é quando se tem um ar de atenuar, mas na verdade faz ressaltar de um jeito pérfido, que foi como dissemos, né? Então demos aí, porque o que acontece? Uma questão ligada a perdão, a indulgência, são virtudes ainda não muito exploradas por nós, né? Não podemos dizer que conhecemos a fundo, que fazemos muito isso. É bom que a gente passe devagar para nos assenhorearmos melhor dessas ideias. Vejamos o que o Espírito continua a dizer. A indulgência não se ocupa jamais, diz o Espírito. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, ou seja, dos outros, a menos que isso seja para servir e tenha ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível, ou seja, servir ao menos que isso seja útil em alguma coisa. Então, vamos imaginar que alguém tenha sido preso injustamente quando eu vi quem roubou. Não é? Então, eu vou deixar que aquela pessoa... Não, eu tenho que falar do erro do outro, porque não é justo que este seja preso injustamente. Então, isso é útil. Também vamos imaginar quando este erro está entre aqueles que estão, né, próximos a nós e nós queremos ajudá-lo com aquele toque fraterno. Olha, eu percebi isso, reflita sobre isso, busque orar, converse com o seu anjo guardião, busque ajuda, porque de repente você pode estar precisando de ajuda. Nunca dizer, afirmando, a não ser que, né, de novo, existem casos e casos, e o bom senso de nós estarmos abordando pessoas em vários níveis, né? Então, uma pessoa é aquela que me é desconhecida, né? E eu posso estar vendo acontecer uma coisa errada, ou eu posso fazer uma prece por ela. Outra coisa é uma pessoa conhecida, mas não próxima. Outra coisa é uma pessoa próxima, mas não tão próxima. Outra coisa é um filho, um pai, né? Irmão. E aí, pela própria dever que temos para com esses próximos, mais próximos, às vezes precisamos ir mais fundo porque temos um lastro de intimidade que nos permite isto, certo? E aí a gente se pergunta, mas como é que eu vou saber
Primeiro, tentemos não ser impulsivos. Vamos refletir qual a melhor forma de abordar uma determinada situação, não esquecendo que seja para um fim útil. Se for simplesmente, porque eu não consigo ficar calado, eu tenho que falar isso com alguém, eu tenho que passar para alguém. Isso aí já é fofoca, né? Isso é fofoca. Aí é melhor que a gente não fale, que a gente busque se distrair com outra coisa, orar pela pessoa, né? Porque é fofoca. Então vejamos. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus dos outros, a menos que isso seja para servir, ou seja, tenha um fim útil. E tem ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível, até porque nós não sabemos os antecedentes mesmo daquelas questões e daquele espírito reencarnado ali naquele momento. Não faz observações chocantes, nem tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados, ou seja, discretos, conselhos discretos. Ou seja, cuidando, pedindo para que a pessoa reflita, será que você não está precisando de ajuda, não é? Eu, de repente, se oferecer, se você precisar, eu vou lá com você, se você precisar de ajuda, eu faço com você, de ir, ou de ligar, ou de marcar. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? Então, quando criticamos, quais seriam as consequências das nossas palavras? É que vós que censurais não teríeis feito o que reprovais e que valeis mais que o culpado. Então, quando nós criticamos, o que acontece? Estamos criticando porque nunca erramos. E aí, nós que nunca erramos, estamos numa posição moral de superioridade. Olha só. E ele diz: ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos. Ou seja, em vez de ficar tão preocupado com o que está acontecendo ali, se preocupa com o que está acontecendo com você. Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos. Que isso sim é útil, né? Porque a nós efetivamente podemos transformar para melhor. O outro sempre vamos poder aconselhar, mas não vamos poder mudar a realidade do outro, né? Porque ele tem livre arbítrio. E nós não sabemos, né, lembrando aqui aquela historinha, não é, do Chico passando na frente de um bar às 6 da manhã, indo para o trabalho, encontrando um grupo de homens jogando sinuca, e critica mentalmente aqueles homens. Censura-os mentalmente. E Emmanuel diz: Chico, não fale do que você não sabe. Esses homens estão bem, porque eles, no passado, a esta hora, estavam no crime. No passado, outras vidas. Hoje, eles ainda não estão efetivamente, né, no caminho, mas já estão na transição. Estão jogando sinuca, não estão matando ninguém, não estão cometendo crimes atrozes, estão jogando sinuca. Quem olha já censura, porque eu estou indo para o trabalho e eles jogando sinuca. Comparando a si. Mas a gente deve comparar o momento do outro com o momento anterior do outro, e não o nosso momento. E isso nós não sabemos, não é? Quem sabe, o alto, quem sabe, é Deus. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância. Quem é que julga em última instância? Deus. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais. Quer dizer, muitas vezes Deus desculpa as faltas que nós censuramos, como no caso aconteceu com não foi Deus, é claro, foi Emmanuel, mas para sabermos que o Chico estava censurando, e
Deus estava achando muito bem, estão no caminho, estão lá, estão no caminho da transformação. E muitas vezes, é o que ele vai dizer aqui, deixa eu terminar, ou condena o que desculpais. Estamos achando desculpável, mas Deus, pelo passado da criatura, não. Então, quer dizer, a nossa desculpa, o nosso agravo, isso aí não vai fazer diferença para o caso, porque quem julga é Deus e quem vai dar rumo para aquele caso é Deus. Porque Deus conhece o móvel de todos os atos. E que vós que proclamais tão alto, anátema, ou seja, situação reprovável, reprovação, maldição, isto. Anátema, é o que se quer dizer. Tenhais talvez cometido faltas mais graves. Porque estamos vendo a pessoa aqui nessa encarnação, mas não estamos nos vendo em outras. Estamos criticando e condenando ela aqui. E condenando ela aqui, poderíamos estar também nos condenando naquela lá, em que estávamos igualmente, por vezes, até em piores condições morais. Talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Muito bom. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor, esse rigor, né, que cobra do outro, mas não cobra de si mesmo, né, muitas vezes, desencoraja, afasta e irrita. Hoje ficamos por aqui com o Espírito José. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.